hora. Igreja que não fecha. Igreja Que hora? Igreja Que não fecha. Igreja que hora? Graças a Deus. Sei que os problemas vão surgir. Sei que as provações virão. Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar, eu sei. Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que a barreira do irá romper. Pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal em nós. Na mais alta barreira tu irá transpor. Sei que não há nada e nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus de uma vida mais além. No céu, onde os temores cessará, é intransponível este amor que Jesus tem pelo seu, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal em nós. Na mais alta barreira tu irá transpor, pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal em nós. Na mais alta barreira, da mais alta barreira tu irás transpor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, louvado seja Deus. Podemos estar aqui nesse canal e aqui podemos compartilhar da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está acessando esse canal, que está participando desse culto online. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um abraço fraternal na sua igreja, no seu pastor. É com muita alegria que nós compartilhamos da palavra de Deus através deste canal. A palavra de Deus que vem a nós nessa oportunidade está ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. Estarei lendo a Bíblia, a nova versão transformadora. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. Diz assim o texto: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar,
tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Aleluia! Louvado seja Deus! Desta feita eu gostaria de estar falando sobre o seguinte tema: alinhado com o tempo. Eu e você, nós devemos estar alinhados com o tempo. Não se sabe ao certo, porque o livro não menciona o nome do escritor. Há indícios fortes, referências internas, que nos indicam que Salomão seja o escritor do livro de Eclesiastes. No capítulo 1, versículo 1, diz que ele é filho de Davi. No capítulo 1, versículo 12, diz que ele foi rei de Israel. Então, nós consideramos que o livro é titular de Salomão. Na língua hebraica, a palavra Eclesiastes, que significa o pregador, é Kohelet. Essa é a palavra que é traduzida para pregador, Kohelet. E o livro de Eclesiastes procura mostrar o sentido da vida. Lá no capítulo 1, versículo 3, diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho. Então, o livro do pregador, o livro Kohelet, ele vem trazendo muitos questionamentos, como nós, seres humanos, podemos viver de forma aprazível, de forma feliz, de forma alegre, satisfatória. Traz esses questionamentos: a vida vale a pena ser vivida? Onde nós podemos encontrar a verdadeira felicidade? Então, o Kohelet, que é o pregador, ele tem uma ideia, às vezes até pessimista durante o livro, sobre o sentido da vida considerada a partir da sabedoria humana. Não tem muito o que acrescentar. A vida é frágil, é transitória. E a sabedoria humana não passa de vaidade, ele vai dizer. Vaidades de vaidade, diz Kohelet, diz o pregador. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2, 12, 8. Então, conforme Eclesiastes, o trabalho, as riquezas, os prazeres não trazem sentido à vida. As riquezas podem acabar a qualquer momento. Os que são ricos hoje, amanhã podem estar pobres. E a morte é o destino de todos. E nós sabemos muito bem, como diz o ditado popular, como diz lá, caixão não tem gaveta. Então, o que você tem aqui, de repente você não tem mais. Então o livro fala sobre altos e baixos. A vida tem um início, mas a vida também tem um fim. Tudo é passageiro. Essa é a ideia de discutir sobre os valores da vida. Então, uma coisa é certa: Eclesiastes, Kohelet, que é o pregador, ele descreve muito bem: a nossa vida vem das mãos de Deus, e é dele que recebemos todas as coisas, para que possamos desfrutar delas. Nós dependemos de Deus, pois sem a presença dele nada somos. Por isso devemos a Deus todo amor, toda reverência, em reconhecimento por tudo que ele nos dá, por tudo que ele faz para cada um de nós. Então, amados, feito essas considerações iniciais, eu gostaria de estar tecendo aqui alguns comentários sobre esse capítulo 3, a partir de um foco, de uma visão do cultivo da lavoura.
Acompanhe, por favor. A gente sabe muito bem que para ter sucesso, para ter um bom empreendimento na lavoura, o agricultor precisa saber os tempos do plantio. Ele precisa saber quando a terra precisa ser preparada. Quando ele não sabe se a terra está boa, ele tem que consultar um técnico agrônomo, tem que fazer o teste, tem que fazer o exame da terra para ver o que está faltando, o que está sobrando na terra. Enfim, a terra precisa ser preparada. Quando o plantio deve ser feito, quando as plantas podem ser cultivadas, quando a colheita deve ser feita. Há um determinado tempo para todas as atividades agrícolas. E o agricultor que não acredita que ele precisa seguir fielmente essa cartilha do tempo de cada fruta, cada cereal, cada hortaliça, cada semente, cada flor, com certeza esse agricultor ele vai enfrentar muitas dificuldades no manuseio, no trato da sua lavoura. Para e pensa comigo, meus queridos. Imagina um agricultor que vive isolado, desatualizado, que toma as suas decisões apenas com base nos antigos procedimentos, que não acompanha as atualizações que a terra tem passado. Imagina que ele plante em época diferente de todos os outros agricultores, que ele faz planos para colher num tempo diferente dos outros, e só porque ele quer tentar fazer alguma coisa nova, alguma coisa independente. Imagina, talvez as plantas vão até germinar, mas quando o clima não contribui para o crescimento das plantas, não importa a gente ser teimoso, ser determinado em querer fazer as coisas do nosso jeito. Um agricultor que não tem esse conhecimento, que não tem esse trato, esse manuseio com a terra, ele vai se dar mal. Ele não vai conseguir com êxito os resultados. Um agricultor, ele precisa também ser movido de paixão pela terra, de ambição. Ele não pode ser preguiçoso. Porque, por exemplo, quando chega o tempo de plantar, e ele não tem vontade de se levantar cedo, aproveitar o clima, as chuvas, o sol, de que vai adiantar? Eu vou deixar para plantar mais tarde, está muito cedo, eu preciso dormir mais. Não é assim. Veja que o tempo é favorável para ele naquele momento. E Salomão vai falar sobre isso no capítulo 6 de Provérbios, quando ele vai falar sobre que a gente precisa ter com a formiga. A gente precisa avaliar como que a formiga ela age com sabedoria, e a gente precisa deixar a preguiça de lado. Já no capítulo 10 de Provérbios, versículo 5, ele fala assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Veja só, é preciso aproveitar o tempo. Então, quando eu dei esse título para esse sermão, alinhado com o tempo, foi nisso que eu pensei, irmãos. Eu preciso refletir junto com você que nós temos que nos alinhar ao tempo e não o tempo se alinhar a nós. Essa é a reflexão. Se nós desconsiderarmos os horários, os tempos, nós vamos sofrer, não vamos ter resultado. Não é a sua escolha o tempo, o inverno, o verão, as épocas da chuva. Se você quiser viver, se você quiser ter sucesso, se você quiser se alinhar com o tempo, você vai precisar observar o tempo e agir no momento certo. Lembre que após o dilúvio, Deus fez uma aliança com toda a criação. E ele fez a promessa: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, a ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite.
Gênesis 8:22. Então veja que existe uma ordem de Deus, o Deus que sustenta, Ele deixou uma ordem para cada tempo, para cada coisa. Ele fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu acaso, Salmo 104:19. Veja que a natureza, ela obedece um ciclo, ela obedece um tempo, ela segue um ciclo de tempo, de espaço. E se a gente estiver fora desse tempo, significa que nós não vamos colher, nós não vamos produzir. Essa é a ideia. Então, quando eu lancei esse título de sermão, foi isso que me veio ao coração: alinhado com o tempo. Os padrões da vida são os padrões de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Devemos viver sabiamente quando entendermos o caminho de Deus e nós nos alinharmos a Ele. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja aí. Eis a questão crucial. Nós devemos nos alinhar ao tempo. Imagina um relógio que marca tempo, horas, minutos, segundo. Quem espera quem? É o relógio que espera a gente ou a gente que tem que esperar ele? O tempo não para, o tempo não espera, o tempo não dorme, o tempo urge. Temos que usá-lo a nosso favor, aproveitar o tempo como uma oportunidade que Deus nos deu. E por quê? Porque o tempo não vai nos esperar. Consegue entender isso? Eclesiastes 3 aponta para uma direção. Aliás, aponta para a única direção. É um mapa que Deus desenhou para cada um de nós. E nesse mapa está concentrado a vida humana, a vida vegetal, a vida animal. Cada tempo, cada um precisa aproveitar o seu tempo. Então eu quero destacar duas verdades a respeito de alinhado com o tempo. Primeiro, o tempo é único. Veja só, o tempo é único, não tem outro. Se você perdeu, não volta mais. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Versículo 1. Há um momento certo para tudo. O filósofo Fernando Savatar, ele escreveu: não podemos falar sobre nossas vidas nós mesmos, o que nós desejamos, ou o que nós tememos, ou o que está no nosso meio ambiente, sem referenciar o tempo. Porque o tempo governa tudo o que fazemos. Nós nos levantamos num momento e vamos trabalhar num outro período. O nosso tempo é limitado para algumas atividades. Queremos realizar muitas coisas, queremos fazer muitas coisas, temos metas, temos tarefas, queremos completar, queremos fazer, queremos ver, queremos ir, queremos voltar. Mas em tudo, o nosso maior limitante é o tempo. Não há muito tempo disponível e no tempo que temos, precisamos fazer as coisas certas. Irmãos queridos, é basilar, é essencial compreendermos que Deus é o Criador do tempo. Ele criou cada coisa no seu devido lugar: dia, noite, verão, inverno, tempo de trabalho, tempo de descanso. Tudo Ele criou. Ele criou o tempo, a manhã seguinte, a noite. Gênesis capítulo 1 diz que tudo que Ele criou foi bom, foi muito bom. Então o escritor, o Kohelet, o pregador, que é atribuído a Salomão, faz essa referência ao tempo criado por Deus para cada coisa. Cada ato tem o seu momento único na vida de uma pessoa e ela tem que aproveitar ao máximo. Tempo de nascer, tempo de plantar,
tempo de arrancar o que se plantou, tempo de edificar, tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar, tempo de amar, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de chorar, tempo de perder, tempo de aborrecer. Tudo tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu. No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. É importante nós entendermos que Salomão está falando sobre o que é e não sobre o que deve ser. Esses tempos, como o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de curar, tempo de quebrar, tempo de construir, são tempos ordenados por Deus. Não há nada que possamos fazer para mudar. Você já parou para pensar? Tempo que o sol nasce, quem pode mudar? Ninguém tem poder para fazer o sol não sair ou o sol sair. Não escolhemos o dia, por exemplo, do nosso nascimento. Não escolhemos, por exemplo, o dia da nossa morte. Não podemos fazer planos para lamentar, ou então planejar um pouco de tempo para nos alegrar. Essas coisas simplesmente são, elas acontecem. Como diz Salomão em Eclesiastes 9, versículo 11: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo. Veja aí. Irmãos, nós precisamos entender, o tempo é único. E se nós usarmos, se nós aproveitarmos de acordo com o mapa que Deus desenhou, nós vamos alcançar os nossos objetivos, porque os nossos objetivos são aqueles que Deus de antemão desenhou, mapeou. A segunda verdade do texto: o que nos cabe no tempo único? Submeter a agenda de Deus. Como assim, pastor? Olha, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, amados. Hoje é tempo de paz, amanhã pode ser tempo de guerra. Hoje pode ser tempo de rir, amanhã pode ser tempo de chorar. Salomão aqui não está ensinando que precisamos aprender como discernir os tempos ou calcular os tempos. Simplesmente o tempo em que estamos não está sob o nosso controle. É isso que ele está querendo dizer. Não temos controle sobre as temporadas da vida, como não temos controle sobre as temporadas do ano, como verão, como inverno, primavera. Então, o que podemos fazer nesse tempo único que Deus nos deu? Como podemos aproveitar esse tempo? Alinhar o nosso tempo com a agenda de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, o apóstolo Paulo nos dá ordens quanto ao nosso relacionamento com o tempo. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Veja, irmãos, precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. É que nós submetemos a nossa agenda à agenda dele. Nós podemos evitar alguns erros desnecessários, perda de tempo com algumas tolices, mas para isso precisamos compreender a vontade do Senhor e buscá-la na sua palavra. As coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Então podemos sim remir o tempo, podemos sim nos apropriar do tempo de tal forma que usemos ele a nosso favor, para nós podermos andar sabiamente, porque os dias são maus, diz Efésios 5, 15 a 17.
Lá em Colossenses 4, versículo 5, o apóstolo Paulo também diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. De novo, a sabedoria e a maneira com que nós usamos o tempo vem com as mãos dadas, irmãos. Sabedoria e oportunidade. Precisamos reconhecer que Deus tem e está no controle, mas para isso precisamos submeter a nossa vida, o nosso tempo, à agenda do próprio Deus. Não podemos lutar, não podemos querer, na hora que é para descansar, trabalhar, na hora que é para rir, querer chorar, na hora que é para construir, derrubar. Não podemos inverter a ordem. Nós vamos perder muito tempo. É tolice, é pura tolice. O padrão de 6 dias de trabalho, Deus deixou. E o homem precisa descansar. Não é como inverter isso. O texto diz que há um tempo para tudo. O texto diz que há um tempo para tudo. E nós precisamos entender que a Bíblia fornece exemplo, inclusive, desse tempo de chorar, desse tempo de rir. Eu faço menção aqui a um texto que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 a 23. 2 Samuel 12, de 15 a 23. Todos nós conhecemos aquele relacionamento promíscuo que houve entre Davi e a esposa de Urias, Betsabá. Todos nós sabemos desse relacionamento de adultério que houve, e desse relacionamento nasceu uma criança. E o texto da palavra de Deus diz que aos 7 dias de vida essa criança começou a adoecer e morreu. Mas até que chegasse o dia dela falecer, durante os 7 dias, o pai Davi chorou muito, jejuou, tudo em prol da vida daquela criança. E depois que ela faleceu no 7º dia, Davi foi se alimentar, Davi adorou a Deus e começou a ter, a vida seguiu. E foram então questioná-lo, por que durante 7 dias ele ficou tão triste, ele ficou tão amargurado e agora ele passou a se comportar de maneira diferente. E ele vai responder: olha, enquanto a criança estava viva, mesmo sofrendo com dor, aí sim era hora de eu chorar, de eu jejuar, era hora de eu me lamentar. Mas agora que a criança faleceu, agora que ela expirou, a vida segue. Eu preciso recobrir o meu pensamento, o meu trabalho. Eu tenho um povo para liderar, eu tenho um trabalho para ser feito, mesmo porque ela não vai voltar para mim. Então ele teve essa sabedoria dada por Deus para entender o término de um tempo e o início de outro tempo. Você precisa submeter o seu tempo à agenda de Deus. Provérbios 26, versículo 4 fala assim: não responda ao insensato segundo a sua loucura, para que não te faça semelhante a ele, porque senão você vai ser insensato igual a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que seja sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria significa chegar e falar na hora certa, ou calar na hora certa. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Deus nos dá. E nós precisamos compreender esse tempo que Deus está nos dando. Aproveitar esse tempo. É como se fosse o último tempo, o momento derradeiro que Deus está nos presenteando. De forma, irmãos, que o tempo é único. Sim, o tempo é único. E cabe a mim e a você fazer o bom uso dele, para que a gente não viva perdendo tempo, para que a gente não deixe o tempo passar.
O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, ele diz assim: agora eu aprendi a viver contente em toda situação. Eu sei estar humilhado, como também sei estar honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência tanto de ter fartura como de ter fome, como de ter abundância como ter de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 6 a 8, o Senhor Jesus declarou: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. É preciso entender, o nosso tempo precisa estar nas mãos do Criador. Ele sim tem o controle, ele sim tem o domínio. Devemos estar alinhados com o tempo de Deus, conforme a agenda que Ele preparou para nós. O contrário disso é dor. Essa nossa rebeldia pode custar muito caro. Além de perdermos oportunidades, pode custar a própria vida. Então, você que tem escrito a sua própria agenda, sem considerar Deus na sua vida, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, nos seus negócios, na sua empresa, cuidado, muito cuidado. Lembre-se, hoje, e somente hoje, faça uma coisa de cada vez. O hoje não traz o ontem de volta. O tempo não para, não espera, o tempo não dorme. Cuidado, o hoje não é o amanhã, porque o que tem que ser feito amanhã não pode ser feito hoje. Não se antecipe ao tempo de Deus. Cada coisa na sua hora, ou melhor, cada coisa no tempo de Deus, no tempo certo. Amados, que Deus nos dê sabedoria até o tempo conhecido por Ele, mas não por nós, porque nós precisamos viver um dia de cada vez no tempo de Deus, conforme Ele mesmo planejou para cada um de nós. A Deus pertence o tempo. Todo o planeta está sujeito às regras do tempo. Ninguém pode fugir. Tudo passa com o tempo e há um tempo para tudo. Mas Deus é eterno. O tempo não afeta Deus. O nosso tempo aqui na terra é curto. A salvação que Deus nos oferece é agora. Então, enquanto há tempo, aceite, receba Cristo na sua vida. É uma decisão que você precisa fazer, que não pode ser adiada, porque não sabemos o tempo que temos. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de maneira apropriada. Não devemos desperdiçar o tempo, principalmente com o pecado. A Bíblia diz que o diabo é ladrão e ele vem para roubar o tempo que temos para servir a Deus, tempo que temos para oferecer o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então procure fazer a vontade de Deus em todo o tempo, alinhados com o tempo de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor a cada dia te ajude a ter sabedoria, a remir, a usar favoravelmente o tempo que Ele te dá, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá, na paz de Jesus. Amém, amém.